Pessoal, no vídeo de hoje, especial Alien versus Predador, nós vamos trazer aqui informações sobre os filmes, quadrinhos, as novelizações, os jogos, sobre as figuras de ação aqui da minha coleção e sobre curiosidades do filme Alien vs Predador de 2004. Então já deixa um like aqui nesse vídeo e se você não é inscrito no canal, mas curte o universo Predador, Alien vs Predador, filmes, figuras de ação, quadrinhos, jogos de ficção científica, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos, porque eu tenho certeza que você vai curtir o nosso conteúdo. E agora, vamos pro vídeo. Seja muito bem-vindo a mais um Sci-Figures Review. A franquia Alien vs Predador, quer seja nos quadrinhos, nos jogos ou nos filmes, muito conhecida também pela sua forma abreviada como AVP, é uma franquia de ação de ficção científica criada a partir do cruzamento entre os personagens Alien e Predador, e que gira em torno de confrontos entre as duas espécies, frequentemente com os humanos ali de alguma forma envolvidos no meio do conflito. A franquia e todo esse conceito teve origem com os quadrinhos Alien vs Predador, publicado pela Dark Horse Comics em 1990, e levou a uma série de 2 filmes produzidos pela Fox, Alien vs Predador de 2004 e Alien vs Predador Requiem de 2007. Desde a primeira história em quadrinhos, vários videogames, romances e outras edições de HQs foram produzidas. Mas o primeiro cruzamento cinematográfico entre as duas espécies realmente aconteceu no filme Predador 2 de 1990. Essa é uma curiosidade interessante, no qual o crânio de um xenomorfo é brevemente visto dentro da parede de troféus e Altia, dentro da nave mãe ali dos predadores. Embora as criaturas não tenham se encontrado formalmente, na grande tela até então, isso só foi acontecer, como você sabe, em 2004, no primeiro filme da franquia Alien vs Predador. Um elemento comum que aparece na franquia AVP é uma criatura conhecida como Predalien, agindo como um cruzamento literal entre as duas espécies a partir da incubação do predador conhecido como Scar. Agora falando especificamente sobre os 2 filmes Alien vs Predador produzidos até hoje. Alien vs Predador de 2004, onde um grupo de cientistas da empresa Weyland-Yutani descobre uma pirâmide antiga enterrada sob o gelo em uma ilha da Antártica e lança uma expedição para investigar o que estava acontecendo ali, mas eles não sabem que, na verdade, essa estrutura é usada como um campo de caça com criaturas alienígenas mortais geradas pelos próprios predadores, com o uso de hospedeiros humanos, há milênios de anos para uso em caçadas cerimoniais. Os cientistas e os mercenários responsáveis ali pela segurança do grupo logo se encontram presos no meio de uma guerra entre as 2 raças extraterrestres e devem lutar para escapar com vida. Esse é um resumo do contexto geral do filme. Eu particularmente gostei muito dos 2 filmes, Alien vs Predador, mas a crítica na época não gostou muito desses filmes. As opiniões ficaram meio divididas, Eu vejo muitos comentários de diretores, de atores e produtores dizendo que gostaram, e vejo também outros atores, outras celebridades aí dizendo que não gostaram. A crítica, de uma forma geral, não fala muito bem desse cruzamento aí entre as duas espécies. A Sigourney Weaver, inclusive, deu a sua opinião também a respeito disso, Eu vou falar daqui a pouco, mais para frente no vídeo, sobre exatamente qual foi o episódio envolvendo a Sigourney Weaver. Mas, de uma forma geral, eu gostei muito, repito, gostei demais desse cruzamento, achei interessante
e achei muito bons os filmes também, a produção de uma forma geral. O segundo filme é uma sequência do primeiro, né? Alien vs Predador Requiem, de 2007. Ele continua a história como se fosse uma história só contada em 2 filmes, né? Onde uma criatura mortal gerada da incubação de um xenomorfo com o Yautja, né? No caso o predador Scar, que foi incubado ali no meio do filme, ali no Alien vs Predador de 2004, e no finalzinho tem aquela cena onde nasce o embrião ali do alien híbrido, conhecido também como Predalien. Causa uma confusão ali na nave dos predadores e a nave cai de volta na Terra numa pequena cidade americana chamada Gunnison, no Colorado. E ali, a partir dali, esse xenomorfo, esse Predalien, começa a criar um exército de xenomorfos. Mas antes da nave cair, os predadores a bordo lançam um sinal de socorro que bate ali, vai direto para o Yautja Prime, e um predador implacável é enviado para limpar a infestação de xenomorfos, deixando os infelizes habitantes da cidade num verdadeiro fogo cruzado. Aqui, naturalmente, nós estamos falando do predador Wolf, também conhecido como The Cleaner, né? Aquele que limpa, né? O cara da limpeza, né? Porque ele vai ali justamente para eliminar os vestígios, né? De tudo dos alienígenas, tanto os xenomorfos como predadores ali na nave. Ele destrói a nave, né? Começa a fazer ali uma limpeza e caçar o Predalien. Esse foi um filme que eu também gostei muito, de novo, né? A crítica não gostou muito do cruzamento aí das duas espécies, muita gente fala mal do filme, mas eu particularmente gostei tanto desse cruzamento entre as duas espécies, quanto da história, tanto do filme 1 quanto do filme 2. Agora falando um pouco sobre o futuro da franquia AVP no cinema, né? O Colin e o Greg Strauss, eles foram os diretores de Alien vs Predador Requiem. E eles estavam planejando desenvolver uma sequência da franquia, Alien vs Predador 3. Ao contrário dos 2 primeiros filmes, AVP, dessa vez eles estavam planejando definir esse filme num período futuro, né, semelhante à série Aliens. Em paralelo, um roteiro específico também para um terceiro filme do AVP também foi escrito por um camarada chamado Liam O'Donnell. Mas em 2008, de acordo com o site de notícias de terror Shock Till You Drop, uma fonte anônima da Fox entrou em contato para informar que uma sequência de Alien vs Predador já seria praticamente dada como certa pela empresa. Os irmãos Strauss, que dirigiram o filme AVP Requiem, afirmaram que a Fox iria seguir na linha esperar para ver. Vamos esperar para ver, né? Ou seja, vamos esperar para ver a repercussão do filme, o que acontece, para a gente depois tomar uma decisão em relação a um terceiro capítulo da franquia. Além disso, que a história teria sua sequência no espaço. Mas ainda em 2008, especificamente em 21 de setembro de 2008, o site Collider publicou uma entrevista exclusiva com o John Davis, o cara que produziu os 2 filmes da franquia AVP, na qual ele teria afirmado, ou seja, ele afirmou a seguinte frase, abre aspas, né? Acho que fizemos o que poderíamos ter feito com os 2 filmes AVP, mas poderia haver espaço ainda para uma sequência de Predador, fecha aspas. Ou seja, ele disse isso em 2008. Em 2010, como você sabe, foi lançado a sequência da franquia Predador, que foi o filme Predadores. Em 2015, depois de trabalhar nos efeitos especiais de Alien vs Predador Requiem, o maquiador David Woodruff participou de uma entrevista no site determinatorfans.com e, quando questionado sobre a possibilidade de um terceiro filme da franquia AVP, ele afirmou, abre aspas, não ouvi nada sobre uma terceira investida, nem mesmo rumores. O projeto de Neil Blomkamp é a primeira notícia que vi ou ouvi sobre outro filme da franquia Alien, fecha aspas. O Neil Blomkamp é um diretor de cinema que estava em tese trabalhando num novo filme da franquia Alien. Acontece que esse projeto, segundo o próprio Blomkamp,
estava congelado aguardando a sequência de Prometheus. E como nós sabemos, aconteceu em 2017 com o filme Alien Covenant. Depois de Covenant, não tivemos ainda outro filme da franquia e também não se ouviu falar mais nesse projeto do Neil Blomkamp. Muita coisa aconteceu também nesses 3 anos, né? A Disney recentemente comprou a Fox e o que eu ouvi de rumores a respeito da franquia Alien é que a Disney estaria sim interessada em fazer mais um filme da sequência. Ainda sobre essa questão do futuro da franquia Alien vs Predador, uma curiosidade interessante aqui é que ainda em 2015, durante o evento London Film e Comic Con, a Sigourney Weaver afirmou que uma das razões pelas quais ela pediu para que a Ripley fosse morta em Alien 3 foi porque ela sabia que a Fox estava avançando com o filme Alien vs Predador naquela época. O Peter Briggs, que escreveu um roteiro não produzido para um filme Alien vs Predador ainda nos anos 90, ele respondeu esse comentário da Sigourney Weaver, elogiando todos os filmes da franquia AVP, apontando que esses filmes foram mais bem-sucedidos do que os 2 últimos filmes da franquia Alien. Observando que, abre aspas aqui para o Briggs, um filme fantástico de Alien vs Predador ainda está para ser produzido, simplesmente não aconteceu ainda, fecha aspas. Na sequência, ali em meados de 2018, o Shane Black, né, que estava ali trabalhando praticamente ali na época do lançamento do filme O Predador de 2018, ele teria tuitado a sua crença também de que um terceiro filme Alien vs Predador poderia ainda acontecer. Por curiosidade, aqui eu fui procurar esse tweet do Shane Black para confirmar, né, essa informação, mas eu não encontrei. Ali vasculhei ali todos os tweets do Shane Black ali da época, no perfil dele, e não encontrei, também procurei no perfil do The Predator, né, e não encontrei nada, então eu não posso confirmar se essa informação, se essa declaração realmente aconteceu. Em resumo, não dá ainda para afirmar se vamos realmente ter uma sequência aí de Alien vs Predador. Vamos aguardar para ver o que a Disney vai decidir. Recentemente também foi anunciado o Predador 5, né, que Predador 5 já está sendo produzido. Então vamos aguardar aí e torcer para que a Disney realmente produza um terceiro filme aí da franquia Alien vs Predador. Seguindo aqui, vamos falar agora dos quadrinhos, né? A Dark Horse, ela publicou várias histórias em quadrinhos originais ambientadas no universo Alien vs Predador. Foram ao todo 21 edições diferentes de HQs sobre o cruzamento dos 2 personagens. Eu vou colocar aqui na tela para vocês a capa dessas 21 edições, né, começando ali com Alien vs Predador de 1990, e aí segue com uma série de quadrinhos aqui, edições, contando histórias do combate, né, da guerra entre essas 2 espécies. São histórias originais que criaram um verdadeiro universo expandido, né, de histórias e de contos, né, sobre Alien versus Predador. Foram muitos quadrinhos e tem muita história. Acontece que em 2020, como você sabe, a Dark Horse encerrou seu ciclo de produção de quadrinhos e de outros produtos a respeito de Predador, Alien ou Alien vs Predador, porque a Marvel adquiriu os direitos dos 2 personagens. Então agora quem vai produzir histórias em quadrinhos do Alien e do Predador ou do Alien vs Predador é a Marvel. Então encerra-se aí, né, o ciclo da Dark Horse Comics produzindo histórias desses 2 personagens, mas fica um legado gigantesco de material produzido, uma coleção fantástica, né, de HQs contando a saga dessas 2 espécies aí fantásticas de aliens do cinema, dos quadrinhos e dos jogos. Seguindo aqui, agora falando sobre as novelizações, né, os romances, né, que foram produzidos sobre a franquia Alien vs Predador, incluem romances de 3 diferentes fontes, né? Foram escritos romances de filmes, baseados nos quadrinhos e baseados em histórias originais também.
A novela escrita sobre filmes foi a respeito do primeiro filme, Alien vs Predador, de 2004, e foi escrito por um camarada chamado Mark Serrazini. Em relação aos quadrinhos, tivemos duas novelas, as duas escritas pelos irmãos Perry, né, Steve Perry e Stephanie Perry. A primeira foi Alien vs Predador Prey, né, Presa, e a segunda, Alien vs Predador War, Guerra. E duas novelizações que são histórias originais, na verdade, né, livros, Alien vs Predador Hunter's Planet, do David Bischoff, e Alien vs Predador Armageddon, do Tim Laban. Como eu disse anteriormente, tem um vasto acervo de produções a respeito do Predador e de Alien vs Predador. Agora falando sobre os games, né, sobre os jogos, também houve vários videogames baseados na série, muitos dos quais foram adaptações dos filmes, né? Eu estou colocando na tela aqui para vocês o título de cada um desses jogos aí que foram lançados até hoje, sobre o cruzamento das duas espécies, Alien vs Predador. Eu não vou entrar em detalhe de cada jogo aqui nesse vídeo, mas tem um vídeo aqui no canal, Jogos versus Figuras, vale a pena você conferir, onde eu falo entro um pouco mais no detalhe de cada um dos jogos produzidos da franquia Predador e Alien vs Predador desde 1990 até 2020. Vale a pena dar uma conferida lá. Agora eu vou mostrar para vocês aqui quais figuras do filme Alien vs Predador de 2004 eu tenho aqui na coleção, né? Figuras da NECA. Mostrar para vocês também esse diorama que está servindo aqui como cenário para as figuras. Diorama aqui muito bacana. Vamos lá, começando aqui pelo Scar, Predador Scar, tá aqui olhando o seu holograma da pirâmide, né? Tirar o Scar aqui da frente. Um pouquinho. Deixar ele aqui de lado. Deixar o holograma aqui. Quem mais nós temos aqui? Temos aqui o Predador Ancient, um dos guardiões ali do templo. Temos aqui o Predador Chopper, fez parte aí também um dos personagens, os três irmãos e Altias aí que vão fazer seu ritual de iniciação ali na pirâmide. Deixa o Chopper aqui de lado. O líder do clã, o Elder, né? Líder desse clã, tá ali sentado no seu trono. Esse diorama aqui, o tema desse diorama aqui é justamente a Sala do Trono, né? E ele está ambientado no interior da pirâmide do primeiro filme. Temos aqui o Predador Celtic, irmão mais velho aí do trio. Deixa o Celtic aqui de lado. Vou colocar um anciente para cá. Quem que nós temos aqui agora? Aqui, Predador Guardião do Templo. E lá no fundo, o Predador Youngblood, com o seu xenomorfo aqui, com a cabeça de um xenomorfo aqui, espetada na lança. Vamos deixar o Youngblood aqui. Essas são as figuras dos personagens do filme Alien vs Predador de 2004. A NECA lançou também figuras a respeito do filme Alien vs Predador Requiem. Lançou o Predador Wolf em várias versões e lançou também uma figura do Predalien, que breve vamos ter o Predalien aqui na coleção também e fazer um review aqui para mostrar para vocês. Existe uma playlist aqui no canal e essa playlist tem o vídeo de cada uma dessas figuras aqui em detalhes e também o vídeo mostrando aqui esse diorama. Como eu disse para vocês, né, o tema desse diorama é a Sala do Trono. Esse diorama foi encomendado lá com o pessoal da WS Dioramas, lá com o Lídenes. Vou deixar o contato, o Instagram do Lídenes aqui na descrição do vídeo, se você tiver interesse em conversar com a turma lá para fazer um orçamento de um diorama. Se você curte dioramas, vale a pena trocar uma ideia com a turma lá. Pessoal, agora vamos às curiosidades envolvendo esse universo Alien vs Predador. Eu selecionei aqui para vocês 10 curiosidades. Então vamos lá. Curiosidade número 1. Esse conceito de combinar as franquias Alien e Predador se originou de uma sessão de brainstorming entre os executivos da Dark Horse Comics, que aconteceu no final dos anos 80. Essa reunião ela tinha o objetivo de discutir um potencial cruzamento com o universo DC Comics. E de acordo com o fundador da Dark Horse, o Mike Richardson, o editor Chris Warner teve a ideia de cruzar os universos Alien vs Predador enquanto estava no banheiro fazendo uma pausa na reunião. Curiosidade número 2.
Em entrevista, o diretor Paul Anderson, diretor do filme Alien vs Predador de 2004, disse que o Arnold Schwarzenegger se ofereceu para repetir o seu papel como Major Dutch, do filme Predador de 1987, como você sabe, no final do filme Alien vs Predador, como uma participação especial, mas apenas se ele perdesse a eleição para governador da Califórnia. Schwarzenegger, como nós sabemos, né, ganhou a eleição, governou a Califórnia de 2003 a 2007, então ele não estava disponível, infelizmente, né, para fazer essa participação aí em Alien vs Predador de 2004. Curiosidade número 3. No filme Alien vs Predador de 2004, a situação toda ali se passa na Antártica, num local chamado Ilha Bouvet. A escolha desse local foi baseada num incidente real e inexplicável que ficou conhecido como Incidente Vela, que aconteceu em 22 de setembro de 1979, onde o satélite americano Vela, o nome do satélite é Vela, né, registrou 2 flashes de luz perto da ilha. Especulou-se inicialmente que se tratava de uma explosão nuclear causada pelo homem ou de um evento natural, como, por exemplo, a queda de um meteoro. Mas esse fato, na verdade, nunca foi devidamente esclarecido. Curiosidade número 4. O diretor Ridley Scott, que dirigiu praticamente toda a franquia Alien, odiou o filme Alien vs Predador. Ele não gostou dessa ideia do cruzamento das duas espécies. Mas o James Cameron admitiu que gostou da ideia e do filme e colocou o filme Alien vs Predador de 2004 em terceiro lugar no seu ranking dos melhores filmes sobre personagem Alien. Curiosidade número 5. Sobre o filme Alien vs Predador de 2004, os altares onde as vítimas foram colocadas na câmara de sacrifícios da pirâmide, eles foram arranjados, foram organizados de forma idêntica aos pods de hibernação da nave Nostromo, do filme Alien, o Oitavo Passageiro, de 1979. E aqui vai a curiosidade número 6. No início do filme Alien vs Predador de 2004, aquele código Morse captado pelo satélite no início do filme contém as palavras "Não importa quem vence, nós perdemos", que obviamente é o slogan usado para promover o filme. Curiosidade número 7. Exceto nas cenas com dublês, o Ian White interpretou todos os predadores do filme Alien vs Predador de 2004. Ele foi o primeiro ator a vestir o traje de um predador desde Kevin Peter Hall, que morreu em 1991. Como você sabe, o Kevin Peter Hall ele interpretou tanto o Jungle Hunter quanto o City Hunter. Curiosidade número 8. No filme Alien vs Predador, as palavras Alien e Predador nunca são ditas durante os filmes. Os Xenomorphs, os aliens, né, eles são chamados de coisas, criaturas ou serpentes. E os predadores são chamados de caçadores ou humanoides. Curiosidade número 9. O personagem do filme Alien vs Predador de 2004, chamado Verheiden, ele foi nomeado, ele ganhou esse nome em homenagem ao escritor de quadrinhos Mark Verheiden, criador da primeira série de quadrinhos Alien vs Predador, ou seja, a primeira história envolvendo as duas espécies. E ao contrário do que se pensa, a história do cruzamento das duas espécies foi lançada antes da famosa cena do crânio de um xenomorfo encontrado lá na parede de troféus no filme Predador 2, A Caçada Continua, de 1990. Nós já falamos aqui em outras oportunidades, mas não vale reforçar, essa mistura dos dois universos Alien vs Predador foi criado pelo Mark Verheiden nos quadrinhos da Dark Horse em 1990. E para finalizar, aqui vai a curiosidade número 10. No filme Alien vs Predador, de 2004, o diretor Paul Anderson recompensou os fãs de Alien e de Predador espalhando referências às franquias individuais no filme. Por exemplo, a cena de abertura do Alien vs Predador, do primeiro filme, parece ser a silhueta de uma rainha Xeno, de Aliens, o Resgate, de 1986, antes de ser completamente revelado como um satélite das indústrias Weyland e Yutani. É isso aí, pessoal. E com isso finalizamos esse especial Alien vs Predador. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu espero que você tenha curtido.
tenha gostado do conteúdo. Se você realmente gostou, eu te convido a deixar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Tem conteúdo muito bacana vindo aí. Vai ter ainda esse ano, ainda em dezembro, o vídeo de retrospectiva 2020, que está muito bacana, está no forno aqui sendo preparado. Eu sempre gosto de avisar vocês aqui, nós temos lá um blog, né, o saifrigosreview.com, vale a pena você conferir lá também, a gente estamos sempre postando conteúdo bacana lá. E nossas redes sociais, o Instagram e o Facebook, saifigures.review, sempre postando fotos da coleção, figuras em novas posições, novas figuras, conteúdo bacana aí sobre esse universo de ficção científica, principalmente personagens Alien, Predador e Alien vs Predador. Muito obrigado por assistir, um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.